Olá, alunos, bem-vindos a mais uma aula de Web 1, HTML, CSS. O que a gente vai ver nessa aula? Tabelas. Essa aula vai ser mais sobre HTML, mas vai ter um pouquinho de CSS também. Então, aqui tem umas novas marcações, todas elas são relacionadas à tabela. Você vai usar elas para criar uma tabela. Aqui eu vou explicar rapidamente os slides, porque é melhor ver na prática. Então, a marcação table cria a tabela, ou seja, cria toda a estrutura da tabela, tipo o bloco maior, e dentro dela vocês vão usar todas essas outras marcações aqui. Por exemplo, a marcação caption é se você quiser ter uma legenda para a tabela, uma legenda que aparece em cima ou embaixo da tabela. Lembra do fig caption, que era a legenda da figura? Então, a tabela tem uma legenda também. A tabela pode ser dividida em três partes, mas não é obrigado, que é a cabeça, o corpo e o rodapé da tabela. Então, é T-head, T-body e T-foot. Esse T aqui vem de tabela, de table. Mas eu não sou obrigado a dividir, né? Eu posso dividir para facilitar depois, até no CSS eu conseguir manipular o visual. Aí facilita, por exemplo, se eu quiser deixar um visual diferente para o cabeçalho da tabela, um visual diferente para o rodapé, mas não é obrigado. Eu posso deixar só linhas e pronto. Todas as linhas vão ser iguais, ou eu coloco em cada linha o visual que eu quero. Para eu colocar uma linha na tabela é TR, que seria Table Row, né? Linha da tabela. E dentro de cada linha eu coloco quantas células eu quero. Então, quando eu criar a tabela, por exemplo, isso daqui é uma tabela, né, do PowerPoint. Eu não escolho quantas colunas a minha tabela vai ter. Eu escolho quantas linhas a tabela tem. Aí, dentro de cada linha, eu escolho quantas células ou quantas colunas tem. Mas é dentro de cada linha. Então, eu posso ter uma linha com mais, uma linha com menos colunas. É lógico que você tem que tomar cuidado para não deixar feia a tabela, deixar bugada, com uns espaços aleatórios. Geralmente, a gente sempre usa a mesma quantidade de células por linha, para a tabela ficar certinha. Para criar célula, eu tenho duas marcações diferentes, TH e TD. TH é para criar uma célula de cabeçalho e TD é para criar uma célula do corpo ou do rodapé, tanto faz. TH vem o H de header, então é uma célula de cabeçalho. E D vem de dados, então é uma célula de dados da nossa tabela. De propriedade CSS, tem essas 5 e as 5 servem só para tabelas, para eu estilizar a tabela. Mas é estilizar em algumas coisas muito específicas da tabela, porque a gente pode usar tudo que a gente já aprendeu. Então, isso aqui são coisas muito específicas. Por exemplo, border collapse, que seria para juntar as bordas, né? Colapsar as bordas, fundir as bordas. Você escolhe se as bordas ficam juntas ou separadas. Mas quais bordas? As bordas das células. Por exemplo, tá vendo essa célula aqui e essa aqui de cima? Ó, tá vendo que tem um espaço entre elas aqui? É como se fosse isso, esse border collapse. Eu posso colocar espaço entre células. Ou eu posso tirar o espaço e uma vai ficar colada na outra. Eu posso também colocar, se existir o espaço, eu posso definir quanto de espaço eu quero colocar com esse border spacing. Mas ele só vai funcionar se existir espaço entre cada uma das células. Caption side, lembra que a tabela tem uma legenda? Aqui você escolhe se a legenda fica em cima ou embaixo da tabela. Empty cells, que seriam células vazias. O que fazer com células vazias? Você pode fazer nada, que é o comportamento padrão, ou seja, exibir a célula, mesmo que não tenha nada escrito lá, ou você pode colocar o valor para esconder essa célula. Aí essa célula não vai ser mostrada. Só que, mais uma vez, essa propriedade só funciona se existir espaço entre as células. Por quê? Porque se tiver espaço entre as células, você vai conseguir ver o desenho de cada célula separada. E aí eu consigo esconder o desenho de uma célula. Se as células estiverem todas grudadas, aí eu não consigo esconder a célula. A última coisa é Table Layout. Esse Table Layout tem o valor automático ou fixo. Como que é esse layout da tabela? O valor padrão é automático. O que é isso? O navegador tenta calcular o tamanho ideal da tabela para você e o tamanho das células também.
Ele tenta calcular, lembrando que apesar de você ter que escolher o número de células por linha, no final das contas, o navegador vai calcular os tamanhos como se fosse uma coluna só. Então, por exemplo, a primeira célula dessa linha vai ter que ter a mesma largura da primeira célula de todas as outras linhas, porque o navegador vai tratar isso como se fosse uma coluna só. E aí, com esse valor automático, o navegador tenta ver o melhor tamanho possível para a coluna. Por exemplo, nessa tabela aqui, ó, percebe que, pelo menos nessa primeira coluna, todo o texto coube em uma linha. Ó, todo o texto coube em uma linha. E então esse seria o melhor tamanho possível para essa coluna. Um tamanho em que todo o texto coubesse. Já essa segunda aqui, percebe que não coube todo o texto aqui, ó, teve que ir para a linha de baixo. Só que seria impossível um tamanho em que desse certo esses dois lados, assim, os dois lados ficassem uma linha, seria impossível. Então, ele deixaria esse assim e esse daqui assim, e pronto. Esse é o tamanho ideal, o tamanho calculado automaticamente pelo navegador, a gente não tem que se preocupar com isso. A gente pode deixar fixed. Fixed, o navegador vai dividir em tamanhos iguais todas as colunas. E pronto, ele não vai calcular o tamanho ideal. Essa é a diferença entre esses dois valores. Não importa qual dos dois você use. Você sempre vai poder colocar a largura que você quer. Se eu quiser deixar uma largura tal para a primeira coluna, eu consigo colocar. Não importa qual dos dois tem. Se tiver valor fixo, aí o navegador não vai calcular automaticamente o valor das outras colunas. Né? O valor fixo você define o valor de cada coluna. Né? No valor automático, você pode definir o valor de uma coluna e ele calcula automaticamente as outras. Né? Se tiver mais umas 3 colunas aqui, ele calcula as 3 automaticamente. Vamos dar uma olhada na prática agora. Esse daqui é o site da aula 16. Então é como se fosse dentro de um sistema, né? Aquele sistema que eu mostrei na aula passada, que eu logasse dentro do sistema e tivesse aqui na esquerda um menu. Então tem um menu, eu consigo rolar até mais aqui embaixo, que seria produtos, fornecedores, etc. Né? Tudo que tem num sistema corporativo. E aí aqui na direita, a gente tem a tela mesmo. Então aqui em cima seria um formulário mais de busca, né? Que eu ia digitar alguma coisa e aí eu ia buscar no meio das informações aqui. E aqui está a nossa tabela, toda bonitona aqui com CSS, que eu também me inspirei nos CSS gratuitos que tem aí na internet. O visual padrão dela é completamente diferente, o visual da tabela. Quando que a gente vai usar uma tabela? A gente sempre deve usar uma tabela quando for exibir dados. Por exemplo, um monte de dados, né, dados tabulados, né, aqui, o ideal é que se use uma tabela para isso, que a tabela foi feita para isso. Tem gente que tem medo de usar a tabela e tem gente que não tem medo e acaba usando demais, acaba usando ela do jeito errado. Então, não pode fazer nenhum nem outro. Por que que eu falo que tem gente que usa do jeito errado? Porque há muito tempo atrás, tipo uns 20 anos atrás, provavelmente muitos de vocês não tinham nascido, o HTML ainda e o CSS ainda era bem limitadão, bem diferente do que é hoje. E os sites também eram bem diferentes do que era hoje. E como que se fazia visual de site? O visual inteiro do site era uma tabela, só que não tinha bordas entre as células, então você não via, né, a divisão entre as células. Mas eu pegava e criava uma tabelona para o meu site, e aí, por exemplo, essa parte esquerda do meu site era uma célula da tabela, e essa parte direita era outra célula. Então era uma tabela com 2 células. Aí dentro dessa parte esquerda tinha uma outra tabela. Então cada linha que vocês estão vendo aqui seria mais uma célula da tabela. E aí aqui dentro, para eu dividir a tabela em 2, ainda eu poderia colocar mais uma tabela aqui para dividir em 2. E aqui é a mesma coisa, né? Então todo o site seria tabela dentro de tabela dentro de tabela. Isso que era feito muito antigamente, uns 20 anos atrás. Hoje em dia isso não é mais feito, né? Ninguém que é profissional faz isso, nenhum site profissional vai fazer. Você pode olhar, tem muito site pronto hoje em dia que você consegue pegar da internet, nenhum vai usar isso daí. Mas vai saber, né, se algum de vocês aprendeu ainda do jeito antigo. Então, se aprendeu do jeito antigo, não usem tabelas para fazer layouts. Porque tem uma série de desvantagens, a forma como a tabela funciona é outra. O site não vai ficar responsivo,
não vai ficar bonito para ser usado em celular, em computador, em tablet e etc. Só que aí, depois, né, que as pessoas começaram a condenar tabelas, não usem tabelas para layouts, etc. Muitas pessoas ficaram com medo e nunca mais usaram tabela. Não, então eu nunca mais vou usar tabela. Usar tabela é errado. Não é bem assim. Usar tabela não é errado. É, a tabela foi feita para uma coisa. Então tem o local adequado para ela ser usada. Então, por exemplo, aqui, na hora de mostrar dados dessa forma, é correto usar a tabela. Aí tem gente que fica com medo de usar tabela e começa a usar div, né? Então, div, e aí fica montando um monte de div, um monte de CSS para o visual ficar igual o de uma tabela. Então, isso também é errado. O certo é usar uma tabela se você quiser o visual de uma tabela. E aqui no final do nosso site, tem a nossa frase, a frase do Montesquieu: não é a nova geração que degenera, ela só se perde quando os adultos já estão corrompidos. Então, nossa frase aí para refletir. Vamos ver o HTML desse site? Então tá aqui o HTML do site. Tem uma coisa nova. Vocês já devem ter percebido, ó. Ícones. Ó. Esses ícones não são imagens. Inclusive esses ícones aqui, ó. O que são esses ícones, então? Quando você, inclusive esse daqui maior. Quando vocês virem ícones desse jeito, geralmente eles são só duas cores, não são imagens. Porque uma imagem é mais pesada. Geralmente os ícones, eles são fontes. Como assim fonte? Texto? Isso, é texto. Por exemplo, esse texto aqui, quem criou essa fonte aqui, desenhou, né? O S, fez o desenho do I, fez o desenho de cada uma das letras. Mas eu posso desenhar o que eu quiser na fonte. Inclusive, eu posso desenhar ícones. Então, esses ícones, eles foram desenhados num arquivo de fonte. E nós usamos eles no mesmo lugar que nós usaríamos texto. Isso faz o ícone ficar muito mais leve e possibilita que a gente coloque um monte de ícones em um arquivo fonte. Vocês já viram como incluir arquivos fontes, eu já mostrei lá na página do Google, tem um monte de arquivo fonte gratuito para a gente usar, para ficar bonito a fonte do nosso site. Esse com ícones é um pouco diferente. Tem um monte de ícones gratuitos também para vocês usarem. O que eu usei chama Font Awesome, que seria fonte maravilhosa a tradução. Esse Font Awesome é bastante conhecido. Se não me engano, ele também é open source. Algumas fontes são gratuitas, outras são pagas, né? Então, se eu clicar aqui em ícones, ele vai carregar aqui para mim o site. E ó, eles têm mais de 7.000 ícones para ser usado. Inclusive, eu estava vendo, tem ícone até da Covid. Tem ícone de tudo eles fazem aqui. Tudo que vocês imaginarem. Ó, tem gratuitos e tem pagos. Então, ícones gratuitos, ó, vamos dar uma olhada. Tem 1.500 ícones gratuitos. Ó. Então, ó, um monte de ícone. Aqui, ó, para alinhar texto, ó, se você quiser deixar no seu site. Ó. Uma âncora, uma carinha zangada. Aqui tem várias categorias, né? Por exemplo, categorias de animais. Vamos entrar aqui na categoria de animal. Então, tem vários animais. Ó. Um gato, um cavalo. Como que eu uso, né? Por exemplo, vou clicar aqui no gato. Então, aqui ele mostra como foi feita a fonte, ó, o desenho e tal. E aqui em cima, ó, copiar HTML. Se eu clicar, ele copia. Ó. Tem aqui como usar essa fonte. É lógico que primeiro eu preciso fazer download, né, do Font Awesome, são vários arquivos que você baixa. E aí é dessa forma que você vai usar no seu HTML. Você vai criar um bloco. Aqui ele criou o bloco I. O bloco I é bastante usado para quando você não quer criar um bloco com significado. No HTML4, que é o HTML antigo, esse bloco significava itálico. Então você usava a marcação I, né? Abria, escrevia o texto, fechava e o texto ficava em itálico. Só que percebe que HTML não serve para visual. Então no HTML5 não se usa mais essa marcação I. Itálico fica no CSS. Só que como é uma marcação muito curta, né? É só I. Muita gente usa essa marcação como uma caixinha pequenininha, para eu só colocar uma classe, como se fosse uma div. Qual que é a diferença do I para div? Nenhuma. Eles usam o I porque o I é mais curto, eles querem escrever menos. E aí colocam a classe aqui na caixinha, faz e facat. Faz é fonte awesome,
O S vem de sólido, porque eles têm vários tipos, né, de gatos. Por exemplo, tem sólido, tem... aqui eu não sei se vai ter outros tipos de gato, mas tem vários tipos de ícones. Então, ele está nessa categoria aqui. E aí, depois de colocar a categoria, né, espaço, você coloca mais uma classe. Que nesse caso aqui, font awesome, né, traço cat, que é o gato. Então, ele desenha um gato para você. Então, foi assim que eu fiz todos esses ícones aqui. Eu vou mostrar aqui a pasta, né? Esse Falcon Theme foi o que eu me baseei nesse tema para fazer o visual. Então, o que eu baixei lá do Font Awesome? Nem sei se é a última versão, provavelmente não. No CSS tem os meus arquivos de sempre e tem um arquivo deles, Font Awesome min CSS. Esse min significa que foi removido todos os espaços. Então, ó, percebe que tem um monte de coisa escrita, ó. Ó, essa é a linha 5, ó. Tudo isso daqui, ó, tá na linha 5. Foram removidos todos os espaços em branco. Para quê? Para o arquivo ficar menor e carregar mais rápido. Então, tem aqui o Font Awesome, ele é pequenininho, 56K, que tem todas as classes CSS, e você tem que criar também essa pasta, Web Fonts, e aqui tem, eu baixei todas as fontes, né? Você pode pegar só as que você quer, né? As categorias, né? Que nem aqui, ó, categoria sólida, regular e marcas. Então, aqui são as fontes, e em vários formatos, ó. Então, essa é uma fonte, ó, Solid 900, em 5 formatos diferentes. Por que 5? Pode ser que o navegador não suporte um deles e tente usar o outro. Então, a chance é basicamente 100% que uma delas vai funcionar. E aí, vamos ver o HTML então. Como que eu usei tudo isso daqui? Adicionei o reset, o estilo, e sempre depois das nossas coisas, tirando o estilo, né, na verdade, a gente coloca esses que baixou da internet. Essa ordem aqui, na verdade, não é obrigatória. A única coisa que tem que ser primeiro é o reset, porque o reset tira tudo. Então, ele tem que sempre ser o primeiro. Agora, o que vem depois não tem uma ordem obrigatória. Vai depender do que você quer fazer. Por exemplo, aqui eu coloquei o Font Awesome depois. Mas teria problema de colocar o meu estilo depois? Não. Eu poderia colocar, não teria problema nenhum. Inclusive, se eu colocar o meu estilo depois, eu consigo modificar coisas desse estilo aqui. Então, geralmente o que a gente faz é colocar o nosso depois, porque geralmente a gente quer modificar algumas coisas desse que eu baixei da internet, porque não vem tudo pronto. Nesse caso, como é só ícone, ele já vem tudo pronto, né? Mas em outros casos, eu quero alterar esse da internet. Então, eu nunca vou editar o arquivo que eu baixei. Eu vou criar o meu arquivo, e aí no meu arquivo eu altero o visual que eu quiser. Então, o mais usado é assim, né? Vem depois. Aqui estava ao contrário, só porque eu só incluí mais um e nem me atentei. Mas o normal é colocar o seu depois. Todo o meu site está dentro dessa div. O que essa div faz? Divide em dois meu site, ó, esquerda e direita. Então, aqui, ó, parte esquerda, parte direita. Parte esquerda, eu tenho o meu menu. Ó, e a parte direita, eu tenho o main. Então, toda essa parte esquerda aqui é o menu. Toda a parte direita aqui é o main do meu site. Na parte esquerda, ó, eu tenho o H1 e dentro do H1 eu tenho um ícone e dentro do H2 eu tenho o sistema corporativo. Aqui eu não usei o I, eu usei o spam. Mas, assim, se vocês quiserem usar o I, podem usar. Só dê uma olhada se vai passar no validador, porque tem algumas marcações do HTML4 que não podem mais ser usadas. Eu não lembro se o I pode ou não pode, tem que dar uma olhada lá. Então eu usei o spam. Por que eu usei o spam? Porque isso daqui vai ser um texto. Então eu não vou criar um bloco. Mas, se não me engano, div também daria certo. Então eu usei o spam. Então está aqui a classe faciri. Então ele cria o íconezinho da cidade. Lembrando que isso é texto. Como isso é texto, eu posso dar a cor que eu quiser, como se fosse a cor do texto. Eu posso colocar o tamanho que eu quiser, como se fosse o tamanho do texto. Posso alinhar a esquerda, a direita, etc. Posso fazer o que eu já faria com o texto aqui, né? Então tá aqui o íconezinho. Onde que eu defini todos esses visuais? Aqui no H1. Deixei a fonte maior e tal. Aí eu tenho uma lista, uma URL aqui, aí tem vários itens. Cada item, ó, vai ter o quê? Vai ter um link, né, que eu posso clicar, né? Então tudo isso daqui é um link para eu clicar, que tem o ícone e o texto. Então tá aqui, ó, ícone e texto, ó. Então esse daqui, ó, home é a casinha, fone é o telefone,
Então tem todos esses ícones aqui, ó, para deixar mais bonito meu site. Depois de todos eles, vem o main. No main eu tenho um formulário com um input, que é esse daqui, o campo de procurar. Percebe que ó, aqui ele tem até o visual padrão do navegador, ó, o contorno preto. E vem a tabela, que é a parte importante do meu site. Aqui a minha tabela, eu dividi ela em partes, mas não era obrigatório. Lembrando, eu já expliquei, né, que é bom dividir para depois no CSS facilitar o visual, mas não é obrigatório. Então minha tabela tem o cabeçalho, o corpo e o rodapé. Então tá aqui, ó. O cabeçalho é essa parte e essa. Aí a partir daqui vem o corpo e aqui é o rodapé. Tem as páginas, né, para passar para a segunda, terceira, quarta página, como se fosse várias páginas. Vamos ver o cabeçalho. O cabeçalho eu tenho duas linhas. No cabeçalho a gente usa TH. Lembra, TH é célula de cabeçalho. No corpo a gente usa TD. TD é célula de dados. Então, ó, isso daqui é uma célula, mais uma, mais uma e mais uma. E são de cabeçalho. Aqui são as células de dados. Aqui eu usei uma coisa nova, olha. Na primeira linha, aqui está a linha. Então, tem duas linhas. Na primeira linha, eu coloquei uma célula só uma, escrito clientes. Só que essa célula tem esse atributo call_span. O que faz o atributo call_span? Faz essa célula ocupar várias colunas. Então, call_span significa ocupe várias colunas, se expanda para várias colunas. Quantas? 3. Eu coloco aqui 3. Por quê? Porque essa tabela aqui é uma tabela de 3 colunas. É o máximo de colunas que a tabela vai ter, né? Por exemplo, aqui tem 3, 1, 2, 3. Todas essas linhas também tem 3. Então, eu fiz essa célula aqui ocupar o espaço de 3 colunas. Então, ela vai pegar aqui, aqui e aqui. É tudo uma célula só. Se eu não fizesse isso e colocasse só uma célula aqui, ela ia ocupar o espaço só até aqui, ó. Ou seja, se tivesse mais coisa escrita aqui, ó, ia parar aqui, porque é aqui que para essa coluna. Como ela ocupa o espaço das 3, pode continuar escrevendo e passando e vindo até aqui, nesse canto. Então, assim como o call span, existe o row span. Aí ela ocupa várias linhas. Essa é menos usada. Mas teria como, né, eu criar, por exemplo, uma célula aqui antes, ó, e falar para ela ocupar todas as linhas da minha coluna. Então, essa célula aqui antes, ó, ocuparia todo esse espaço, em uma célula só, ocupando tudo isso daqui. Então, esse é menos comum, né? O mais comum é ocupar várias colunas. Aqui, próxima linha. Tem uma classe, né, para diferenciar o visual. O visual das duas é diferente. Tenho 3 células agora, com o texto de cada uma e um ícone, que é esse daqui, que seria para ordenar a coluna em ordem alfabética e tal, né? Mas não funciona, né? É só o ícone aqui. Aí vem as linhas do corpo, T-bar. Então, eu tenho várias linhas, ó, em cada linha eu tenho 3 colunas com o texto. Então, aqui, ó, um monte de linha, em cada linha eu tenho 3. Até que vem o rodapé da tabela. O rodapé da tabela tem uma linha só e uma coluna só. Só que essa coluna, né, essa célula, ocupa todo o espaço, ó, ocupa 3 colunas. Então, a mesma coisa aqui em cima, eu fiz aqui embaixo. Aqui eu tenho uma célula gigante, que ocupa as 3 colunas. Lá no Excel, é como se fosse aquela opção de juntar células, mesclar células. É a mesma coisa. Então, aqui é uma célula que ocupa vários espaços. E aí, 4 links aqui, que são os links das páginas. No final, o block code, fora da tabela, né, com a citação. Vamos dar uma olhada no CSS. Então, o fundo do meu site aqui, se não me engano, esse azul claro aqui. O site é o site inteiro. Overflow hidden, largura mínima de 950 pixels no meu site. Por que eu coloquei overflow? Porque o meu site inteiro foi dividido em dois. A parte da esquerda e a parte da direita. As duas flutuam, por isso que tem um overflow aqui. Nave é a parte da esquerda aqui, o menu. 33% de largura, flutua para a esquerda, fundo cinza, cor do texto é branca
mas transparente. Então, coloquei cor branca, mas transparente, ó. Por isso que ela ficou assim. Então, essa daqui é uma outra forma de escrever a cor. Você não escreve mais aqui, ó, em hexadecimal, você escreve em decimal, de 0 até 255, que é o máximo. E se eu colocar a quarta cor, né, vamos dizer assim, né, é a transparência. Quanto de transparente que eu quero que fique. Que vai de 0 até 1. Então, se eu mudar isso daqui, ó, mudar para 5, seria 50%, ó, ficou mais transparente. Colocar 0,1, ó, quase não dá para enxergar. E se eu colocar 0, não enxergo nada, porque ficou tudo transparente. E se eu colocar 1, não tem nada de transparente. Então tá aqui, nada de transparente. Então, deixei assim. Eu deixei essas cores aqui porque eu peguei de outro site. Então, por isso que tá com essas cores aqui. H1, nada de novo aqui. Bom, H1 eu usei o ícone, né? E o ícone é texto, ó. Então, conforme eu aumento o tamanho do texto, eu aumento o tamanho do ícone, ó. Se eu colocar 6 aqui, olha como que vai ficar o ícone, vai ficar maior. Então, essa também é uma vantagem de se usar texto como ícone. É lógico que se vocês quiserem, vocês podem usar imagens também, né? Aí a imagem vai ter até mais detalhes, né? O ícone com texto, ele é bem mais simples, né? Não vai ter detalhes. Então, H2 aqui, nada novo. Cada ícone aqui, margem para baixo. O span, que era cada ícone aqui, ó, ele vai ter largura fixa. Então, eu coloquei largura fixa para ficar retinho aqui o texto, porque cada ícone tem uma largura diferente. E aí o texto ficaria um pouco mais para frente, um pouco mais para trás, assim. Então, eu deixei largura fixa de todo mundo para o texto ficar tudo retinho aqui, ó, para ficar numa reta só o texto. Quando eu passo o mouse, ó, não sei se dá para vocês enxergarem, ele fica mais claro. Então tá aqui, ó, a cor fica branca. Só que só muda 10%, que é aqueles 10% de... Ele já era branco, né, mas ele tinha 10% de transparência. Então quase não dá para ver a diferença, mas tem um pouquinho quando passa o mouse. Agora aqui o resto do site, o resto da largura, o formulário margem para baixo, o input, que é esse input aqui, ocupa 50% da tela, ó, então ele está ocupando metade da tela. Tem preenchimento, borda, arredondado e tudo mais. Agora vem a tabela. Então vem as coisas novas agora. Deixa eu diminuir um pouquinho. Esse é o mínimo que fica o site. Minha tabela ocupa toda a largura. Primeiro eu vou tirar todo o CSS só para vocês verem como que é o visual de uma tabela sem CSS. Tá aqui, ó. Esse é o visual da tabela sem CSS. Nem borda ela tem. Mas, se ela tivesse borda, vou colocar aqui, só para vocês verem. Aqui, ó, table. Ela tem borda, mas o tamanho da borda não é 0. Deixa eu ver como que eu coloco. Tem uma outra forma de colocar aqui, só para vocês enxergarem como que ficaria. E era o que o pessoal usava muito, muito antigamente, que é escrever border 1. Aqui. Ó. Muito antigamente era assim que se usava a borda no site. Ó. Então percebe que existe um espaço, ó, entre a borda da célula e a borda da tabela. Ó. Então tem um espaço aqui, ó, e assim que aparecia a tabela nos sites. Então, bem diferente do que é usado hoje em dia. Então, coloquei de volta o CSS. E aqui está uma tabela mais bonitinha. Então, eu coloquei uma borda cinza bem clara aqui em volta. E quando eu coloco borda na tabela, eu não coloco borda nas células. É só na tabela, ou seja, só nessa caixa maior aqui em volta. Borda arredondada, fundo branco, sombra na tabela, todo o texto alinhado à esquerda na tabela e uma margem para baixo da tabela, que é essa daqui. Aqui eu deixei comentado, só para vocês verem aquelas propriedades de tabela que eu mostrei
nessa aula, mas, sinceramente, essas propriedades não são muito utilizadas. É bem antigo isso daqui. Então, ó, vamos lá. Mudei aqui. Então, agora, o que que acontece? A borda agora vai estar separada com um espaço de 5 pixels. Então, ó, tá agora aqui, ó. Vocês conseguem ver um espaço entre as células, ó. Consegue ver, eu deixei também a cor da borda preta, né, para vocês conseguirem ver o espaço. E layout fixo. Layout fixo, ó, as três ocupam o mesmo espaço. 1/3 cada uma, ó. Se eu mudar para o automático, que é o valor padrão, ó, percebe que ela melhorou aqui os espaços de cada uma, ó, diminuiu essa porque não precisava, aumentou essa porque precisava, ó, e ficou tudo mais ajeitadinho, ó, automaticamente. Isso tem um custo também, né, de processamento. Por quê? Porque o navegador vai ter que pegar e analisar todas as células para tentar achar o tamanho ideal. Antigamente, muito antigamente, que nem tô falando coisa de 20 anos atrás, esse custo era um custo a se considerar, né, para o navegador e etc. E a internet era lenta, né? Então vamos supor que sua tabela era muito grande, até abrir a tabela, né, vir todo o HTML era demorado. E como o navegador precisava de todas as células para conseguir calcular o tamanho ideal, deixava ainda tudo mais lento. Só que hoje em dia a gente não tem mais esse problema, né? A internet é rápida, o computador é rápido para conseguir definir o tamanho da tabela. Então hoje em dia não tem muita necessidade disso daí. A gente pode deixar do jeito que está mesmo, o valor padrão. Aqui são os dois tipos de célula, a célula de cabeçalho e as células normais. Todas têm um preenchimento e eu vou te mostrar agora que eu posso colocar uma borda na célula. Olha como que fica agora. Agora todas as células, ó, todas têm borda. Então dá para ver que aqui é uma célula grandona, aqui são todas as células, ó, tem borda. E agora eu vou de novo descomentar aqui, que agora vocês vão ver as bordas separadas. Ó, agora, além de ter o espaço entre células, tem borda na célula. Então, eu coloquei borda na célula. Então, ó, agora você consegue ver que tem duas bordas, ó, a borda da tabela e a da célula. Então, aqui, ó. Mas para vocês verem como que é. Aí aqui, tabela cabeçalho. Onde que eu usei essa tabela cabeçalho? Tá, aqui. É nessa célula aqui. Nessa célula aqui, preenchimento maior, fonte maior. Tabela, colunas. Provavelmente é nessa daqui que eu usei, né? Tá aqui, ó. Eu usei na linha, a linha inteira. Então, eu não usei na célula. Eu usei nessa linha aqui inteira. O que que eu fiz? Fundo azul e mudei também a fonte. Então, aqui, ó, fundo azul e mudei a fonte dessa linha inteira. Aqui o rodapé da tabela também mudei para ficar centralizado, cor azul e uma borda em cima. Então, não sei se vocês conseguem enxergar, mas tem uma borda cinza bem clara aqui, ó, separando o rodapé do resto. Aí, as células dentro do rodapé tem um preenchimento, o link dentro do rodapé tem uma margem para os lados. Então, aqui, ó, margem para os dois lados, para separar um link do outro. Os links têm a cor que o pai tem, então, nesse caso aqui, azul, nesse caso aqui, branco. Não tem o sublinhado. E, para terminar, a parte aqui do block quote, da citação, né? Itálico, texto em cinza, justificado. Então, tá aqui, itálico, justificado, texto. Bom, então, a aula de hoje a gente viu tabelas. A gente também acabou aprendendo um pouco de como usar ícones. E estudem. Na próxima aula, a gente vai ver... O que a gente vai ver na próxima aula? Vamos já dar uma olhadinha aqui. Disciplinas. Aulas. A gente vai aprender posições. Vou mostrar aqui só para vocês ficarem com vontade. A gente vai aprender a fazer esse site aqui, ó. O site do RU. Então, olha aqui. Bem bonitinho, hein? Esse é o site do RU. Vocês estão com saudade? Eu sei que vocês gostam de comer no RU, né? Mas agora tem que esperar um pouquinho. Então, estudem bastante aqui a parte de tabelas, que ela é importante. Até a próxima aula.